Boa noite para todo mundo. Hoje, 31 de agosto de 2023. Finalmente agosto acabou, minha gente, mas não acabou bom para as nossas bolsas, para a nossa bolsa, para o nosso dólar. Inclusive, todo final de mês eu coloco lá no meu Instagram um post com o fechamento do mês, das bolsas do mundo, do dólar e tal, e do acumulado do ano, ou seja, agora vai pegar de janeiro a agosto, tá? Então, terminando esse vídeo aqui, eu faço esse conteúdo também para pegar tudo fechado, né? E aí eu posto lá, vocês deem uma olhada, que é muito importante a gente acompanhar assim no acumulado do ano como é que tá a nossa bolsa, o S&P, o Eurostoxx, né? A bolsa da Europa, da China e por aí vai. E o dólar também, né? Nos emergentes, a cesta DXY, enfim. Eu sempre faço esse post, eu acho ele muito bom. Eu uso muito essa informação pra mim. E aí eu posto hoje ainda pra vocês, ok? Mas vamos lá, minha gente, vamos falar do dia. Dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui. Bom, vamos lá. Bolsas da Ásia fecham negativas, em sua maioria, tá? Principalmente porque saíram dados de PMI lá da China e eles, por mais que eles tenham vindo um pouco melhor do que o esperado, ainda assim não surpreendeu. Ainda assim não foi aquela alavancagem nos indicadores de atividade que o mercado espera vindo da China, tá? Então isso fez com que o mercado não comemorasse esse indicador, mesmo que ele tivesse vindo um pouquinho melhor do que o esperado. E fez com que as bolsas por lá fechassem no negativo, ok? Quando a gente vem pra cá e olha pra commodities, a gente tem um cenário de commodities positivas no dia de hoje. O minério de ferro em específico é o seguinte, minha gente, toda vez que a China tem um feriado prolongado, e eu acho que semana que vem ou na próxima, não sei, que vai ter uma semana de feriado lá na China. De um modo geral, nesse pré-feriado, o preço do minério de ferro ele costuma subir. Isso costuma acontecer, ele costuma subir. Por quê? Porque as pessoas demandam minério e tal para poder estocar e tal, enfim, para passar esse feriado aí parado, né? Então, isso costuma acontecer em feriados chineses. E aí isso é muito mais um efeito deste feriado da China que está por vir do que por demanda ou por achar que a China tá indo bem da Silva, nada disso, tá? Quando a gente olha para o petróleo segue positivo aí, porque vamos lá, lá nos Estados Unidos, o furacão que estava passando lá pela Flórida, a Chevron ainda não restabeleceu a sua operação máxima de lá, de suas refinarias, e existe um rumor aí, de novo, acho que eu comentei com vocês ontem, de que a OPEP pretende manter os cortes de produção para além de setembro, tá? Isso faz com que os preços do petróleo subam. Um outro ponto é que essa semana também os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram, isso faz com que o preço do petróleo suba. Então hoje nós tivemos um cenário de, assim, por mais que as bolsas da Ásia estivessem no negativo, nós temos um cenário de commodities positivas, ok? Quando a gente vem aqui, minha gente, para as bolsas da Europa, elas fecharam em sua maioria levemente negativas, ou no negativo, né? Principalmente por causa de indicadores que saíram por lá. Hoje saiu por lá o CPI da zona do euro, e o cheio, ele vem um pouco acima do esperado, e o núcleo ele vem em linha, mas ainda assim houve uma subida, e o da França também piorou. Então, assim, ontem eu comentei com vocês do CPI da Espanha, do CPI da Alemanha, hoje nós tivemos o CPI da França, o da zona do euro, e eles aparentemente não cedem. Ou eles pararam, ou tiveram uma leve subida, principalmente por conta de energia, ou simplesmente eles não cedem, o que traz a perspectiva para o mercado de que novas altas de juros na zona do euro serão necessárias para conseguir fazer essa inflação arrefecer de uma vez por todas, tá, minha gente? Então, esses dados de inflação na Europa vindo mais fortes do que o esperado, eles trazem aí uma certa negatividade para as bolsas de lá que fecharam no negativo, ok? Bom, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, deixa eu marcar aqui para vocês, dá para ver? Dá. Quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, as bolsas por lá fecharam mistas, tá? Muito mais num compasso de espera. Pronto, consegui marcar. Muito mais num compasso de espera. Ó, tivemos bolsas positivas, que foi a Nasdaq, tivemos negativas, que foi o Russell, o Dow Jones e tal. Isso muito proveniente aí de um compasso de espera pelo payroll que vai ser amanhã, tá? Hoje pela manhã nos Estados Unidos, gente, saíram pedidos iniciais de seguro-desemprego, que veio um pouco menor do que o mercado esperava. Lembrando que o mercado entende que esse número deveria subir e não cair. Mas assim, ainda assim, ok, veio o número ok. E veio o PCE, que era o que o mercado mais esperava, que é a inflação oficial que o Banco Central americano usa na condução de sua política monetária. E esse dado, minha gente, ele veio simplesmente em linha com o que o mercado esperava, literalmente. O núcleo era esperado, se eu não me engano, uma coisa de 0,2% no mês, e 4,2% ou 4,1%, e vem exatamente igual.
E o cheio também, tá? Ele dá uma piorada, mas o mercado espera essa piora, ela é colocada no preço e pronto. Então, assim, as bolsas dos Estados Unidos, elas estavam positivas hoje pela manhã, tá? Mas ao longo do dia elas acabaram ficando mais mornas e fechando no negativo num compasso de espera pro payroll que vai ser amanhã. Ok? E essa virada das bolsas dos Estados Unidos, agora meio no final da tarde, essa virada, ela acaba corroborando para a nossa bolsa pesar ainda mais. Nossa bolsa já estava pesada por motivadores internos que nós vamos falar já já, e aí ela ainda ficou mais pesada ainda nessa virada das bolsas dos Estados Unidos, tá? Mas o fato é que os indicadores econômicos, tanto os de ontem, PIB, e o principal foi PIB, e ADP, e os de hoje, que foi pedidos iniciais de seguro-desemprego e o PCE, eles vieram todos em linha como o mercado esperava. Por isso que não gerou tanta volatilidade como o JOLTS, por exemplo, que foi na terça-feira. Tá? Então, assim, mercado em compasso de espera nos Estados Unidos por conta do payroll que vai ser amanhã, que vai ditar o jogo, provavelmente, né? Assim, pelo menos das próximas semanas aí, do que o mercado espera em relação à política monetária dos Estados Unidos. Praticamente, minha gente, a próxima reunião está dada, que não vai ter aumento de juros por lá, mas o mercado começou a precificar que não vai ter aumento de juros mais este ano. Lembrando que o mercado precificava pelo menos mais um aumento esse ano. E aparentemente, com os dados dessa semana, o mercado precifica que não vai ter mais aumentos esse ano. Tá? Houve essa pequena mudança aí que é importante, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tô com uma alergia danada, não sei se vocês estão escutando a Petit aqui fazendo bagunça. Bom, mas vamos lá. Nossa bolsa aqui, ela fecha bastante negativa, minha gente. Ela pesou bastante, ela já estava no negativo antes das bolsas dos Estados Unidos virarem e a cereja do bolo foi na hora que as bolsas dos Estados Unidos viraram. O mercado daqui interno, minha gente, tanto o índice, tanto o nosso IBOV quanto o nosso dólar, ele está precificando uma deterioração da percepção fiscal do nosso país, né? Ontem saiu o déficit primário do governo central do mês de julho e ele veio muito pior do que o mercado esperava, então já trouxe preocupações em relação a isso. Além disso, existe uma preocupação gigante em relação ao orçamento do ano que vem, tá? Se o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal zero, né? Onde o déficit e onde a arrecadação e os gastos eles se equiparam, tá? Existe um temor do mercado aí de que o governo não vai ser capaz de cumprir essa meta que ele se propôs a cumprir, que está prevista inclusive no arcabouço fiscal. Enfim, a percepção de que houve uma deterioração no campo fiscal do nosso país aumentou muito. E isso acabou sendo precificado na nossa bolsa e no nosso dólar. E vale lembrar, minha gente, que o nosso dólar, hoje ainda teve a briga da Petax, em que os estrangeiros estavam bastante comprados, e isso tem uma movimentação técnica que corrobora também para a alta do nosso dólar. Mas, de qualquer forma, existe um contexto por trás muito forte, que é o risco fiscal do nosso país, que está apitando aqui no Brasil, que faz com que a nossa bolsa pese, mesmo num cenário de commodities positivas, como vocês podem ver, né? E o nosso dólar fique bastante positivo, tá? Por isso que nós tivemos aqui um cenário. Sim, inclusive por conta dessa preocupação, dessa deterioração do fiscal do país, que agora é percebida pelo mercado, a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, e o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, eles dão uma coletiva hoje à tarde para tentar acalmar os ânimos. Eles ainda não apresentaram os números nessa coletiva, eu assisti ela inteira, eles ainda não apresentaram os números mesmo porque não pode, tá? Pela Constituição, primeiro eles entregam formalmente o orçamento do ano que vem para o Congresso, protocolo lá no Congresso, para depois mostrar para a imprensa. Então eles não podiam muito falar dos números, mas fato é que a intenção dessa coletiva de imprensa de dar uma acalmada no mercado não funcionou. E o mercado continuou pesado de qualquer forma. Tiveram alguns momentos da fala do Fernando Haddad ali que o mercado deu uma acalmada, mas de qualquer forma não foi o suficiente. Okay? Então o mercado entrou numa posição de cautela até entender melhor o que está por vir neste orçamento do ano que vem. Vale lembrar que ontem a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, ela sinalizou que eles precisam arrumar mais 168 bilhões a mais de arrecadação, ou seja, novas receitas de arrecadação para que a conta feche. Isso é muita coisa, minha gente. Isso é muita coisa. Eu não sei exatamente de onde que o Fernando Haddad vai tirar. Enfim, são justamente essas perguntas em que o mercado espera que esse orçamento responda. E por isso que o mercado entrou numa posição de cautela, porque, poxa, o resultado realizado de julho foi péssimo. E o que está por vir está duvidoso.
Então o mercado entra numa posição de cautela para analisar e depois tomar uma decisão e tomar um partido em relação a isso. Mas fato é que a nossa bolsa fecha bem negativa hoje. Por conta do fiscal do país, que a percepção piorou um pouco e depois o mercado americano vira, aí termina de derrubar nossa bolsa, e o nosso dólar positivo também por conta disso, como vocês podem ver aqui. A gente tem um cenário de dólar, tá misto no mundo, tá tranquilo no mundo. Tem alguns levemente positivos, outros levemente negativos, mas ninguém se destacando com uma alta tão considerável quanto a nossa. A não ser o México, que eu vou falar já já. Numa alta tão considerável quanto a nossa. O DX, minha gente, ele tá bastante positivo, mas precificando os indicadores lá da Europa que eu comentei com vocês. Porque vejam, lá na Europa, qual é o cenário da Europa? A gente tem indicadores de atividades fracos. Lembra os PMIs que eu comentei com vocês? Que todos vieram muito fracos. Inclusive serviços veio abaixo de 50, né? Então nós temos atividade fraca, mas a inflação não cai. Esse é o pior cenário para uma economia, né? Onde a economia estagnou ou está desacelerando, mas você não vê isso na inflação, tá? Então o DX hoje, ele precifica isso, tanto que vocês podem ver principalmente aí o dólar em relação ao euro. Tá bem alto, tá? Então foram fatores de lá. Os emergentes, de modo geral, eles estavam mais tranquilos no dia de hoje. A não ser o peso mexicano, que ele estava tranquilo no dia de hoje. E aí, só uma curiosidade aqui em relação a ele dá um salto do nada, ele dá um salto e fica extremamente positivo. Porque o Banco Central mexicano, minha gente, lá em 2017, no argumento de acalmar, controlar o mercado cambial do México, desde 2017, eles chegaram a injetar coisa de 7 bilhões de dólares no mercado cambial de lá. E aí o Banco Central mexicano hoje virou e falou assim, olha, a gente entende que a liquidez do mercado cambial está ok, e esse hedge, né, que era uma posição de hedge, né, esse programa de hedge, né, esse hedge, ele não vai ser mais necessário. Pronto. Na hora que o Banco Central mexicano falou isso, o peso mexicano, que estava assim 0,2, 0,3 de alta, ele estava positivo, mas ele estava bem controladinho, ele dá um salto e não volta mais, tá? E aí, então, assim, nós tivemos um motivador específico lá do México, que fez com que o dólar lá ficasse bem positivo, específico aqui do Brasil, em relação à percepção de deterioração fiscal que nós tivemos aqui no Brasil, e específica lá do euro, relacionada aí a essa percepção que o mercado tá de que a economia da Europa tá muito, muito mal. Porque você tem atividade fraca e a inflação não cede. Certo? Então tivemos muitos assuntos espalhados mundo afora hoje, mas que de certa forma fizeram com que o cenário hoje ficasse de um modo geral com dólar positivo no mundo e as bolsas negativas. Amanhã é payroll, minha gente. Amanhã, a depender dos dados de payroll que vierem, pode mudar completamente esse cenário novamente, se vier fora do esperado. Se vier do esperado, praticamente está no preço. Então, assim, o mercado tende a não movimentar tanto, fica mais calmo, né? Mas é isso, então vamos acompanhar agora essa questão do orçamento, que vai ser entregue para o Congresso agora, e aí o mercado vai passar a noite analisando, e isso provavelmente vai fazer preço no dia de amanhã, ok? Bom, espero que tenham entendido o dia de hoje, espero que tenham aproveitado as movimentações, espero que tenham fechado o mês bem para quem opera, né? E se gostarem do conteúdo aí, considerem dar um like aí para eu ficar feliz. E comentem, ontem teve mais comentários, eu fiquei muito feliz. Então é isso, minha gente. Até os destaques de amanhã. Beijo!